Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Perenha Cash. Hoje nós temos uma entrevista com o Vitor. Obrigado, Vitor. Nós estamos hoje com um especialista em marcas e patentes, que inclusive quero tirar muita dúvida minha e de vocês, tá? Mas não esqueça de compartilhar nossos vídeos, não esqueça de estar deixando seus recados, é muito importante. E o sininho, viu? Não esqueça dele. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Alexandre. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Opa! Tanto seu como da equipe aqui do PerinhaCast. Valeu, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou sugar você ao máximo. Tem muito. Vamos aí. Esse é um assunto muito importante hoje para as empresas. Não só para as empresas, parece que é para tudo também, né? Até para quem faz qualquer tipo de negócio, que se envolve numa atividade, né? Ele precisa ter essa noção, né? Para tudo, né, Alexandre? Nós costumamos dizer assim, que hoje em dia o que as empresas, o que os negócios têm de mais valiosos são as informações, é a marca, né? É a característica de cada um. E hoje em dia o registro de marcas, né? Patentes é algo um pouco mais complexo, mas não deixa de ser também. Mas falando mais na questão da marca, né? Hoje em dia, muitas vezes é o que a empresa tem de mais valioso, né? É a sua identidade, é onde o público reconhece o nome, o logo, aquela identidade visual. Que hoje, quando a gente coloca na balança, vale assim, infinitamente muito mais do que o equipamento físico da empresa, o ativo propriamente dito, né? A marca hoje ela é o principal ativo das empresas, em especial nesse mundo digital, nesse mundo globalizado. Hoje em dia o maior patrimônio realmente são as marcas. Sim. Inclusive porque, Vitor, com o passar do tempo, nós empresários, nós vamos investindo na nossa empresa, nós vamos investindo em mídia, nós vamos investindo em várias situações aonde cada dia que passa a sua marca vai se consolidando. Então, cada pessoa que vai falando, vai conhecendo o seu negócio, é a consolidação da sua marca. E por isso, sim, né, a gente tem que estar preocupado, porque deve existir muitos casos, né, interessante de que a pessoa conseguiu reaver a marca, conseguiu, vamos dizer, fazer o negócio dele, o investimento dele valer a pena, né? Até nós que atuamos, né, de uma forma massiva nesse público, nesse mercado, temos alguns exemplos práticos, né, que tanto do lado bom como do lado ruim, o empresário, ao não se precaver, ou, ao contrário, quando o empresário se precavém desse benefício, dessa oportunidade de registrar a sua marca, o quanto que isso influencia, tanto positivamente como negativamente. Hoje em dia, o mundo está muito dinâmico, é muito fácil você criar uma marca, criar um logo, né? Há 10, 20 anos atrás isso tinha um custo muito alto, não era tão acessível a todos. Hoje em dia, você baixa um aplicativo, o Canva, você baixa alguns outros aplicativos até gratuitos, você consegue criar um logo, criar uma marca, e começa a trabalhar. E de repente, esse empresário, esse empreendedor, ele vê a sua marca despontando, sendo reconhecida no mercado, e de repente ele é surpreendido porque ele não tomou essa precaução de fazer o registro da sua marca, e de repente ele se vê em maus lençóis, porque podia ter atuado preventivamente, agora corre o risco até de perder a sua marca, todo aquele trabalho construído ao longo de alguns anos em cima, por essa falta de precaução. Verdade. E eu quero aqui até agradecer a você por ter registrado a marca da Soled. Hoje a Soled é uma empresa que está com um Rzinho, que tem um peso, né? Isso devido à nossa conversa muito tempo atrás, né? E que é por isso que é bom a gente saber quanto tempo. Eu até esqueci, eu falo assim, esse negócio nunca vai sair. Mas o dia que saiu, eu fiquei assim, cara, aliviado. Porque, inclusive, descobrimos que tem outras empresas usando o nome da minha empresa, né? Exatamente.
um tempo atrás nós tivemos uma conversa, né? Eu disse, Alexandre, a importância de fazer o registro da Soled, né? Que já está consolidado no mercado, tanto a nível estadual como nacional. E você, como visionário, compreendeu a ideia, encampou a empreitada e hoje a Soled está segura, né? Agora a gente passa por um novo desafio com a Soled, que é fazer a defesa da marca dela contra empresas que hoje tentam se aproveitar do nome, da referência de mercado, para atuar no mesmo segmento, com o mesmo nome, né? Sabe-se lá o quanto de clientes eles não são desviados para essas empresas que a gente chama de captadoras, atentatórias, quanto a empresa hoje perde talvez de negócios, de vendas, por essas empresas que irregularmente utilizam o mesmo nome, utilizam o mesmo segmento. Verdade. Então é bom a gente saber. Quando você tem a empresa, você tem a sua marca registrada, e quando você investe em toda essa mídia, quer dizer, tudo que você está gastando ali para atrair o público, o cliente, para estar fazendo um negócio, um percentual vai para outra empresa, né, que não fez esse investimento, ou que não se preocupou com a questão do registro da marca. Então, assim, o que hoje você pode fazer quando tem uma situação dessa, que tem outras empresas utilizando a sua marca? Essa colocação é muito interessante, Alexandre, porque não só ocorre com você hoje, com alguns clientes nossos, né, em que no segundo momento, em que depois que nós fazemos o registro da marca dessas empresas, a gente passa no segundo momento a atuar na defesa dessa marca, né? Vamos entrar no campo prático, né? A gente gosta de exemplo, a gente gosta de contar causa. Nós temos inúmeros casos no escritório, um deles bem emblemático, até de uma empresa aqui de Cuiabá, que é a nossa cliente. Nós descobrimos que ela atua num segmento aí de saúde, e nós descobrimos 3 empresas utilizando o mesmo nome dela. 2 no estado de São Paulo e uma no estado de Minas Gerais. E essas empresas já há alguns anos utilizando desse nome, utilizando desse mesmo segmento. E como que esse empresário descobriu que haviam outras empresas utilizando o mesmo nome e a mesma marca? Começaram a chegar reclamações do consumidor.gov, do Reclame Aqui, de mau atendimento, enfim, uma série de reclamações como se tivessem sido atendidas pela empresa dele. Ele falou, né, mas eu não atendi essas pessoas, não sei de onde estão vindo essas reclamações. E quando a gente foi puxar e investigar, a gente descobriu que, na verdade, os consumidores dessas empresas que utilizavam, né, o mesmo nome, insatisfeitos com o serviço, abriam ali reclamação, Procon, consumidor.gov, e acabavam, às vezes, como a marca dele era a única registrada no mercado, acabavam puxando esses sites, acabavam puxando para ele essas reclamações. Então, olha o prejuízo que isso causa nessas empresas, né? De repente você entra para fazer uma pesquisa e vê lá reclamações, né, que nem foi a sua empresa que atendeu, que fez. Eu nem ganhei e já tô levando. Tô levando porrada. É bem assim. E nesses casos, nós atuamos defendendo as marcas, a gente começa sempre entrando em contato, fazendo uma notificação extrajudicial, né, informando que aquela marca ela é do nosso cliente, ela já tem ali a anterioridade do registro, e comunicando essa empresa, né, que ela deve então fazer a troca do nome, desse nome comercial dela, ou existem outras possibilidades. Nesse caso concreto, esse nosso cliente ele até falou, olha, não me importa até dessas outras empresas utilizarem o meu nome, desde que me paguem algum royalty mensal, ou até se quiserem adquirir a minha marca, eu estou disposto a negociar. Até porque uma dessas empresas que atuava no segmento do estado de São Paulo tinha inúmeras filiais, inclusive, espalhadas pelo interior utilizando esse nome registrado já dessa nossa empresa de Cuiabá.
Então nós notificamos essas 3 empresas, a assessoria jurídica deles entrou em contato conosco. 2 delas prontamente reconheceram que estavam erradas e em questão de 1 semana, 10 dias, alteraram o nome das empresas. Essa, que tem uma série de filiais, inclusive espalhadas pelo interior de São Paulo, já assim, viu que seria uma perda, né, de nome, de clientes, ter que trocar um nome essa altura do campeonato. E até entramos em uma fase de negociação, tanto da compra, né, do nome, da marca registrada por eles, ou até da possibilidade de um pagamento mensal pela utilização do nome do estado de São Paulo, que é possível. Só que não foi possível chegar num acordo financeiro, nem da venda e nem do pagamento mensal por utilização do nosso nome, do nosso cliente. Então, nós fizemos um acordo ali, concedemos 30 dias, e essa empresa ela teve todo um trabalho, mas ela teve que alterar, inclusive, seus contratos sociais e toda a sua documentação na junta comercial, ela teve que alterar o nome empresarial dela. E hoje ela continua atuando no mesmo segmento, só que com outro nome, totalmente diferente, mas imagina o prejuízo que ela não teve, né? É um baque também para ela, né? É que assim, a gente não pode culpar ninguém, né? Mas às vezes a gente monta um negócio e vai tão empolgado que às vezes você acaba esquecendo. Exatamente, não é de má fé, né? Às vezes não é de má fé. Existe má fé. E tem muita. Eu percebo que existe, porque às vezes o cara fala assim, poxa, olha essa marca aí, olha essa empresa tá grande, vou colocar esse nome aqui e vou puxar um pouquinho para puxar o rastelo, né? Mas assim, tudo isso é perceptível, né? Hoje as empresas que atuam diligentemente, a gente consegue acompanhar através de pesquisas no próprio site do INPE, alguns dizem INPI, mas é a mesma coisa, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A gente consegue acompanhar de uma forma preventiva se uma outra empresa está tentando fazer o registro da sua marca, que já existe. Hoje a gente chama muito de empresas predatórias, né? Elas às vezes podem até te oferecer um serviço, se você não contrata, se você não concorda, ela vai e registra o nome da tua marca. Depois ela te procura até para tentar te extorquir, Ela deve te observar. Exato. Esse cara tá com uma empresa crescendo, tá no embalo muito bom, vamos segurar ele um pouquinho. E realmente existem, Alexandre. Existem até empresas grandes que hoje estão passando por esse processo. Tem um exemplo prático a nível nacional nesse sentido. Mas assim, antes de entrar no exemplo, é importante deixar claro que, no caso de uma empresa predatória, né, quando ela registra a tua marca, você ainda tem um prazo junto ao INPE para comprovar o que a gente chama de princípio da anterioridade, princípio da precedência. Né? Comprovar para o INPE e falar, espera aí, essa marca é minha, eu atuava já nesse segmento, com esse logo, com esse nome, já há algum tempo. Então, só que isso tem que ser feito, não pode ser superior a 6 meses o pedido do registro. Então, se a empresa tem um acompanhamento preventivo, embora ela não tenha o nome dela, a marca registrada, ela consegue, se ela tem essa atitude preventiva, se ela tem uma assessoria aí jurídica preventiva, ela consegue identificar que uma empresa está tentando registrar o nome dela e consegue, a gente pode fazer uma oposição junto ao INPE, um pedido de nulidade junto ao INPE, dizendo, olha, essa marca é minha, né? Estão tentando usurpar o meu logo, o meu nome. E aí o INPE, né, ou ele cancela aquele pedido de registro, ou ele até anula. Só que se isso não for feito dentro de um prazo de 6 meses, a gente tem, né, nesse caso, que ir para a via judicial. Então imagina o custo, o tempo e todo o transtorno que um processo judicial dessa natureza, de ter que provar que a marca era tua, mas que por uma inércia você não registrou no tempo adequado. E em processo judicial nem sempre é garantia de que você vá ganhar a causa. Por mais que o direito seja bom, que o direito seja nítido, a gente sabe que o judiciário
né? Cabeça de juiz, né? Atualmente a gente não tem segurança jurídica mais no país para poder afirmar que o entendimento que é aplicado hoje ele vai ser aplicado amanhã. Sim, é que não é cabeça de juiz, mas na verdade o juiz vai ter um entendimento dele, né? Sim. Recentemente... Então você tem o recurso, né? Exatamente. Tanto é que recentemente o próprio STJ, que é a nossa Corte Superior de Justiça, ela recentemente mudou o entendimento, a questão do registro de marcas, justamente sobre a questão do princípio da anterioridade, né? O que acontece? Se você tem uma marca hoje, você registra ela na junta comercial, em determinado estado, você consegue uma proteção ali a nível de estado. Né? Então, se você registrou aqui no Mato Grosso a marca X, você registrou junto à junta comercial, no caso, você tem essa proteção a nível estadual. Só que se uma empresa registrou no INPE, que é um instituto federal, e que dá essa proteção a nível tanto nacional e internacional, você acaba impedindo essa empresa de utilizar esse nome em outros estados. Então, se você tinha a pretensão de abrir uma franquia, de expandir os seus negócios, você fica distrito ao estado que você registrou junto à junta comercial. Nós tivemos uma contenda a nível nacional de uma empresa de chocolate com determinado nome contra uma empresa de alimentos com o mesmo nome. Ipsis literis, né? Empresa X Alimentos, empresa X Chocolates. Só que a empresa X Alimentos, ela havia registrado um ano antes esse nome empresarial dela, essa marca, junto à junta comercial. E essa empresa, essa concorrente, como ela havia obtido o registro um ano depois a nível nacional, junto ao INPE, ela queria que que a outra empresa deixasse de utilizar essa marca dela no estado de São Paulo. Então, o STJ entendeu recentemente que, se essa empresa comprovou que ela anteriormente havia registrado a nível estadual e não haveria um conflito ali de interesse, porque uma, embora seja chocolate e outra alimentos, a outra tinha uma gama mais variada de comercialização de produtos. Então, o STJ entendeu que elas poderiam coexistir. Isso é um entendimento assim, recente, que há um tempo atrás ele já não seria aplicado. Entendeu? Então, o judiciário ele muda muito de acordo com a dinâmica dos acontecimentos. Então, o que a gente orienta os clientes? Sempre tentar atuar de forma preventiva. Se você tem um negócio, se você tem uma marca que está crescendo, você tem a pretensão de crescer, investe no registro de marcas, seja por conta própria, seja como assessoria jurídica, para ter essa proteção e evitar esse desgaste, esse gasto, né, que muitas vezes chega a 10, 20, 30 vezes mais do que se você atuasse de forma preventiva. Verdade. Agora, uma coisa interessante. Quando você tem a sua marca e você descobre que tem outra empresa lá, como você vai mensurar um valor? Porque às vezes você pode chegar para a pessoa, não, você pode até usar meu nome aí no seu estado. Como você pode chegar a um valor e falar assim, mas você me paga um royalty de X por mês? Aonde que você pode ter um parâmetro para esses valores? Aí depende muito do feeling de cada empresa, né? Às vezes a gente pega a questão de quanto essa empresa fatura por mês, fatura por ano, e cobra como se fosse realmente uma franquia, um percentual sobre o faturamento, né? Como royalties para ela poder continuar utilizando aquele nome em determinado estado no tempo ali acordado através de toda uma documentação. Nesse exemplo prático que eu falei um tempo atrás, não chegou-se nesse acordo de valores. Mas existem casos em que se chegam em acordo de valores, né? Que a empresa concorda em pagar um X para poder continuar utilizando aquele nome em determinada região, em determinado estado. Normalmente a gente apura esse valor sobre o faturamento dessa empresa, né? Como se fosse realmente uma franquia. Entendi. Aí você consegue um parâmetro, né? Agora, fica difícil você ter, né, você tem sua marca, tem tudo, e você cria um produto. Esse produto também eu posso registrar? Bom, aí a gente já está entrando na questão das patentes. Aí já é outro detalhe, é patente.
Aí as patentes elas são divididas em inúmeras classificações, desde um desenho industrial, desde um formato, né? Então, aí é um processo bem mais demorado também. Você tem que provar que é algo inédito, que é algo novo, que é algo que realmente foi criado e que alguém teria que utilizar dessa sua tecnologia, dessa sua inovação para ter um segmento inovador. A patente ela é difícil porque é difícil hoje em dia você desvencilhar de algo que não existe, né? Hoje em dia tá difícil mesmo. Hoje em dia está muito dinâmico. Antigamente, há 10, 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos a gama de tecnologia, de inovação que nós temos hoje diariamente. Mas é possível sim, se você cria um determinado produto, com determinada tecnologia, né? Os novos Stanley, eles são uma marca registrada, eles têm uma... Esse aqui é do PeninhaCast. Pode registrar o copo do PeninhaCast, e no caso da patente, se ele tiver ali uma tecnologia, uma inovação, que o diferencie dos demais produtos, aquela criação é tua, e aí outras empresas podem adquirir de você, né? Seja a patente toda ou pagando um percentual para poder utilizar essa sua patente. Você já viu isso acontecer? Já, acontece muito. Aí o cara aposenta e fala assim, beleza, agora deixa o cara trabalhar lá, vender e me dá só meu percentual. Tem pessoas, tem clientes que trabalham assim, são aposentados e vêm dessa área de engenharia mecânica, os engenheiros que pensam bastante fora da caixa, estão sempre criando coisas novas, realmente levam a vida criando, né, novas tecnologias, novos produtos. Nós temos inúmeros registros, né, já deferidos, outros em fase final já, e que eles pretendem, né, depois apresentar para as empresas e vender realmente essa patente, vender essa possibilidade de essas empresas utilizarem. E temos coisas muito promissoras vindo no mercado aí. Eu não posso falar, porque a gente tem um segredo de confidencialidade. Sim. Mas temos coisas muito boas, inclusive aqui do Mato Grosso, que em breve estarão no mercado de criação própria. Olha que legal. Eu já sei qual que é. É o carro a água. O carro movido a água. A piqui. A piqui. Agora é interessante até a questão do carro, né? Tanta gente falando que estava com motor, que funcionava com água, que não sei o quê. Isso a pessoa pode registrar também? Já houve registro disso? Sim, se ela cria uma tecnologia que difere hoje do mercado, essa tecnologia... Mas ela tem que ter um projeto que prove, sim, que é algo que vai funcionar. Exato. Ela tem que também montar um protótipo funcionando também. Não, às vezes, Alexandre, pode ser desde uma peça do motor que gere uma economia para o fabricante, que ele gaste menos material, ou que gere uma economia de combustível, ou uma potência maior no veículo. Então pode ser desde um formato de parafuso diferenciado até todo o motor, entendeu? Entendi. O criador da patente ele não é responsável se ela vai dar certo ou não. É quem utiliza o produto e está nessa responsabilidade de comprar a sua patente ou pagar por ela e testar, colocar em prática no mercado. Você conhece alguém que vive assim de patente? Nós temos alguns clientes, não no Mato Grosso, Da região sul do Brasil, que já venderam mais de 3 patentes para grandes empresas. Eles vivem de criar novas tecnologias, novas inovações, apresentam para as empresas e as empresas acabam comprando a ideia e eles vivem e muito bem só de criar essas inovações. Nossa, que legal, cara. Às vezes vendem para uma determinada empresa, a empresa cria uma marca em cima e registra como se fosse dela, mas isso é um acordo comercial entre as partes, plenamente possível. Então nós temos muita gente que são pessoas criativas mesmo, né? O brasileiro é muito criativo. O brasileiro, né? Chegam no escritório algumas ideias malucas, né? Que a gente... vamos falar alguma. A gente já descarta. Vamos colocar alguma coisa aí. Tem muita coisa... a gente fala maluca, mas na verdade... Não é bem maluca, né? É a ideia de alguém, né? Maluca, às vezes nós também não estamos,
no patamar do cara, né? Santos Dumont foi chamado de maluco e hoje a gente tem os aviões, né? Tá, e de quem que é a ideia? Do Santos Dumont ou daquele dos americanos? Essa a gente, como bom brasileiro, defende que é do Santos Dumont, né? Diz que tem até um filme, né? Tem um filme, tem livro, né? Dizem que os americanos, na verdade, não fizeram um voo, né? Santos Dumont realmente teria feito o primeiro voo mesmo. Uhum. Mas a gente vai defender até a morte que foi Santos Dumont. Nem pra ele ter registrado a patente, né? Exatamente. Não existiu o instituto na época, mas se existisse... Se existisse, ele falava assim, o avião é meu, pronto, acabou. Quer dizer, o nosso país ia ser uma potência, né? Exato. Porque imagina todos os aviões no mundo tinha que pagar um... Eu costumo falar assim, Alexandre, o nosso país ele é uma potência criativa. É que a gente muitas vezes não canaliza para os locais certos. Nós temos hoje clientes que criam, às vezes, um sistema de tecnologia, um sistema de proteção. Enquanto isso, tem 10 salafrários aí que criam uma forma de burlar o novo sistema. Então, assim, o brasileiro ele é muito criativo, ele só não direciona 100% o local certo. Tem muita coisa. Como a questão do que nem você falou, do cara vai lá, pesquisa sua empresa, registra o nome e depois quer fazer um acordo. Exatamente. Hoje, assim, no campo prático, nós temos um exemplo de um cliente nosso. Nós sofremos muito com assédio de empresas de fora. E aí, aqui, sem entrar em questão política, mas existem empresas chinesas que atuam de forma predatória contra ideias, startups brasileiras fazendo o registro dessas marcas, dessas empresas. E eu posso citar um exemplo prático. Nós temos um cliente, né, na região sul do Brasil, um grupo de jovens criou uma startup de 5 anos atrás. E essa startup foi crescendo, foi ganhando corpo, foi ganhando nome. Eles têm o logo, eles têm o nome. É importante diferenciar, quando a gente fala de um nome empresarial, a gente está falando de uma marca nominativa. Você pode só registrar o nome. Quando a gente fala de uma figura que você cria, igual aqui o logo do Perenha Cash, a gente fala de uma figura, de uma marca figurativa. Né? E quando a gente fala de um logo mais o nome, nós estamos falando de uma marca mista. Você protege tanto o nome quanto o logo que você criou por trás. E essa startup, eles foram crescendo, atraindo investidores, foram ganhando nome no mercado nacional, internacional, contrataram um pessoal para fazer o registro de marcas. Há um tempo atrás, o cara disse que tinha feito, e na verdade depois eles descobriram que tinha dado errado. Nossa. E aí fica o alerta para quem você procura para fazer esse tipo de serviço, porque pode sair muito mais caro. E eles não sabiam, mas veio uma grande empresa chinesa, tá? Uma empresa chinesa de tecnologia, e fez o registro dessa marca. Recentemente, Alexandre, eles foram procurados por uma grande empresa que ofereceu uma proposta milionária para comprar essa startup deles. Estou falando aqui de milhões mesmo. E a negociação não foi efetivada nos números que eles haviam proposto inicialmente, porque essa empresa que queria adquirir, fez a proposta de aquisição, descobriu que a marca já estava registrada para essa empresa chinesa. Nossa. E essa empresa dos meus clientes só descobriu que o registro de marca deu errado deles. E veio essa empresa chinesa depois e fez esse registro nessa proposta de aquisição. Então, pensa nos milhões perdidos por um detalhe, né? Porque essa empresa queria comprar não só a estrutura física dessa startup, mas o nome, a marca que eles criaram, que vale 99% do que é a companhia hoje. Então agora nós estamos numa contenda ferrenha com essa empresa chinesa, inclusive judicial, para mostrar que ela atuou de uma forma predatória, né, e
tentando reaver essa marca desse nosso cliente para que a gente possa efetivar os negócios nos números que realmente foram propostos inicialmente. Então, olha o tamanho do problema de não ter essa atuação preventiva quando você registra a marca da sua empresa, principalmente quando ela começa a crescer. Nós temos, assim, e não é só empresas chinesas, tem empresas americanas, tem empresas indianas que vêm realmente, né, e fazem essa atuação predatória realmente em cima dessas marcas. E aí vale o registro também de contratar profissionais que saibam o que estão fazendo, né? Existem muitas empresas hoje que aliciam esses empreendedores, oferecendo um preço bem módico pelo serviço, mas quando você vai ver, eles fizeram um registro errado, fizeram numa classificação que não é o teu segmento, então não adianta nada você registrar sua marca num segmento que não é o seu, você está desprotegido do mesmo jeito, entendeu? Então é importante a gente falar também, eu acho, desse tipo de classificações que as marcas têm, né? E que as empresas, como profissionais que atuam na área, devem se atentar quando fazem o registro dos seus clientes. Hoje, junto ao INPE, nós temos 45 classificações que nós podemos enquadrar a marca de uma empresa. Ela pode ser enquadrada num segmento, pode ser enquadrada em mais de um, né, dependendo do ramo que você atua. Mas se o profissional ele faz a escolha da classificação errada, te registra a sua marca, Perinha Cash, no ramo alimentício, que proteção você vai ter? O foda é alguém querer comer o perenha, né? Vamos comer um docinho do perenha ali, né? Vai comer, sai porque fora. depois vem um e registra Sai fora. Correto. Não. Já tá aqui para fazer o registro do Perenha Cash. Então, assim, você parar para pensar, eu não sabia dessa questão de outros países. Sim. Quando você registra, isso vai para outros países também, tudo? O registro junto ao INPE, ele tem a proteção no âmbito até internacional. Tá? Pouco a gente sabe. Mas ele protege a sua marca, inclusive, internacionalmente. Entendi, mas, por exemplo, e se existir o nome da minha empresa lá nos Estados Unidos? Não, aí não. Ele protege a nível, assim, nacional, mas dentro do território brasileiro. Aí ele tenta entrar no nosso país com a marca dele que é igual à minha, aí vai falar, opa, aqui não. Tanto é que a lei de propriedade industrial, ela tem algumas vedações. Por exemplo, ela veda já de plano que uma empresa ela tem de registrar um exemplo. Bordões que são públicos, de presidentes, ex-presidentes, assim, você não pode registrar. Bordões famosos que já caem em domínio público, você não pode registrar como se fosse uma marca sua. Entendi. Você não pode registrar marcas que tenham caracteres de símbolos nacionais, como a bandeira, tanto nacional, estadual. Você não pode registrar, já é indeferido de plano. Se você tenta um exemplo, a transcrição literal de marcas estrangeiras, um exemplo, McDonald's. Você vai registrar, escreve McDonald's no português, quero registrar. Não, por quê? Porque vai confundir com o McDonald's americano. Então, a lei já existem certas vedações, de plano já o INPE indefere. Por exemplo, se você for lá registrar Coca-Paula. Não pode. Mas é a Paula. Mas não pode, porque gera a fonética. a confusão no consumidor. Né? Então, isso não pode. Coca-Paula ficou legal, né? Não tem como, né? Existem casos de empresas assim, que escrevem Coca-Cola ou algum outro nome, mas tentando imitar a grafia da Coca-Cola. Uhum. A Coca-Cola vem e fala, pô, isso aqui está confundindo, dando a entender que é a minha marca. Ou então registra um exemplo, Perenha Cola, mas com a embalagem vermelha, com a grafia da Coca-Cola, ficando quase imperceptível de longe que seria a Coca-Cola. Perenha Cola ficou legal, hein? Então existem essas proteções, entendeu? Uhum. Porque o que acontece quando você registra uma marca? O primeiro passo é
procurar um profissional adequado que ele vai fazer a busca junto ao INPE se a sua marca pode ser registrada, se já existe algum registro anterior, se alguém já tentou registrar e o INPE indeferiu, por que indeferiu, entendeu? Fica a dica, né? No Google. Vai lá e pesquisa no Google, a primeira coisa. O Google é tão simples. Né? Porque ali você encontra tudo. Mas assim, isso não descarta a pesquisa junto ao sistema do Sim, INPE. porque às vezes você encontra, pô, esse nome é legal, pô, o cara pegou. Aí você fala assim, vê pra me instalar no INPE. Exatamente. Às vezes você pensa em criar uma empresa, mas no Google já tem ali 2, 3 utilizando aquele nome. Mas no INPE ninguém registrou, então vai ser de quem chegar primeiro. E aí o cara fala assim, não, mas eu tô há 10 anos no mercado. Vai dar uma briga, né? Dá uma briga, mas aí se você não tomou, o direito não socorre quem dorme, né? Se você não tomou as atitudes que existem hoje a contento e no tempo certo, infelizmente se perde. O segundo passo, quando a gente faz o protocolo do registro, o INPE ele avalia, antes de publicar na revista de propriedade industrial, ele avalia a documentação formal, ele avalia se a sua marca está ok, se o nome está ok, se não tem nenhuma vedação legal. Você não pode registrar marcas, por exemplo, que firam a dignidade humana, ou incidem a violência. Então o INPE ele faz um exame formal de toda a documentação, de todas as informações que estão ali. Se ele deferir, é que a sua marca ela vai para publicação na revista de propriedade industrial. E quando ela vai para a publicação, é onde dá publicidade para terceiros. Então a gente acompanha, a gente vê e fala, olha, alguém está tentando registrar, mas essa marca aqui já é do nosso cliente. Aí você tem um prazo para opor uma oposição junto ao INPE. E aí você apresenta a sua oposição e o INPE vai decidir quem tem razão ou não. Se caso você perder ou ganhar, no final o INPE vai fazer o exame de mérito, que é quando ele defere ou indefere o seu pedido de registro. E tem a possibilidade de recurso administrativo, tem a possibilidade de judicializar. Quando a gente fala assim, o processo está redondo, quando ele corre tudo ok, não tem ninguém registrado, ninguém se opõe. Hoje em dia leva em torno de um ano e meio. Então, eu queria saber, por que demora tanto? O que acontece? Parece que assim, eu juro pra você, na tecnologia que nós temos assim, a gente imagina que o cara do INPE pega uma sacolinha aqui e vai andando estado por estado. É meio sem lógica, não, sei lá. Tudo assim, sistematizado, Alexandre. Mas para você ter ideia, hoje está muito popularizada essa questão do registro de marca, até porque os empreendedores, as empresas estão vendo a necessidade de fazer o registro da marca. E além de ver a necessidade, eles estão vendo as complicações do não registro. Então, há alguns anos atrás, a revista de propriedade industrial, que o INPE publica todas as terças-feiras, no qual ele dá publicidade a nível nacional dos pedidos de registro que tiveram de uma semana para outra, nós tínhamos ali algumas centenas de páginas. Hoje, essa publicação é uma revista digital, né? Ela tem mais de 5.000 páginas por semana de pedido de registro. E em letrinhas de bula de remédio. Então, assim, a importância, a grandiosidade que isso está tendo hoje, acaba deixando o próprio INPE sobrecarregado, né? Inúmeros e inúmeros pedidos, embora a gente ache que eles trabalham de uma forma até efetiva. Sim, Mas eu acho que demora muito. é muito tempo. Porque nós estamos no mundo da era da tecnologia, né? É claro que eu sei que a gente fala também aqui, mas a gente não sabe a realidade de um órgão desse, né? Mas assim, acho que teria que ser um pouco mais rápido, porque geralmente um empresário ele vai fazer um investimento, né? Vamos dizer, ele fez o registro da marca, até ficar pronto o registro, aí fala, agora eu vou investir, né? Mas ótima essa sua pergunta, porque a proteção, se não existe uma marca registrada, e você, a partir do momento que você faz o protocolo e paga a guia, a GRU, referente ao pedido de protocolo, a partir daquele momento, o princípio da anterioridade é seu.
Então a hora que eu fiz isso, eu já posso respirar e falar, agora eu posso trabalhar. Exatamente. Nós orientamos os nossos clientes a só utilizar o RZIN depois que sai a certidão do registro, né? Mas a segurança jurídica, ela já vem do ato do protocolo do pedido. Óbvio que o INPE, no decorrer do processo, ele pode indeferir, mas isso você tem uma série de medidas, você tem recurso, você tem a opção de judicializar. É muito difícil hoje, se você contratar um bom profissional que saiba as regras do jogo, saiba fazer o processo de uma forma eficaz, de uma forma transparente, seguindo o que diz a lei, seguindo o que diz os regulamentos do Instituto, é muito difícil você ter um pedido indeferido. Né? É raro, mas acontece. Existem profissionais, né, principalmente algumas empresas que atuam de forma até não só desorganizada, mas desonesta, né? Aliciam nossos clientes, mandam e-mail, tentam atravessar, inclusive os advogados, tentam atravessar as pessoas sérias que trabalham com registro de marca. Me explica certinho o que esse povo faz. Como que funciona, né? Hoje em dia, se você digitar no Google empresas que registram marcas, você vai achar inúmeras delas. Um monte. Desculpa a palavra, mas a prostituição do mercado, ela está em todo segmento. Essas empresas, elas cobram assim preços módicos para te assessorar nesse registro de marca. Então a gente costuma falar, tudo que é muito barato, desconfie. Tem empresas no segmento que são sérias e realmente prestam um bom serviço? Óbvio que tem. Né? Sempre tem exceções. Nesse caso, a regra geral, infelizmente, é por um nível de serviço bem ruim. Né? Tirando raras exceções que atuam de uma forma honesta, de uma forma competente, a maioria é desonesta. Elas pegam a publicação que sai na revista de propriedade industrial e chegam até você, te aliciam, dizendo, olha... é por isso que os caras começam a ligar. Mandar e-mail. É porque sai nessa revista. Sai na revista. Então eles pegam ali, por mais que você fale, eu tenho advogado, eu tenho uma outra empresa me assessorando... Mas tá cobrando muito caro, eu faço para você por duzentão. Exatamente, chegam até te mandar um boleto. Né? Só que o que acontece? Essas empresas, assim, muitas vezes fazem um registro. Um péssimo profissional, ele vai fazer um registro de uma forma errada, uma classificação que não é a sua, ou ele vai fazer de várias classificações que você não precisa. Por exemplo, PerenhaCast, aqui a gente está falando do ramo de comunicação. Sim. Para que eu vou abrir um pedido de registro de comunicação, para comida, marketing, alimentício? Assim, eu vou onerar o custo do teu processo. Cada classificação ela tem um valor. Tem um custo. Tem um custo. Eu vou onerar o teu processo, eu vou fazer com que mais empresas venham se opor ao teu processo. Porque, PerenhaCast Comunicação não tem ninguém, mas PerenhaCast Alimentação, já tem eu aqui, lá em Rondônia, no Acre, por exemplo. Uhum. Então o cara já vem opor uma oposição no teu processo, já vai postergar o tempo que você vai obter o registro. E sem contar que eles cobram para fazer a defesa do recurso. Quando você tem, por exemplo, tudo que você faz no INPE, você paga. Você paga na abertura do processo. E quando você tem o deferimento da marca registrada, você paga o que a gente chama de primeiro decênio, que são o valor pelos primeiros 10 anos da utilização da marca. Só que se você precisa apresentar uma oposição, precisa apresentar um recurso, você paga uma taxa a mais para o INPE. Então isso vai onerando o teu processo. E as empresas ganham em cima disso. Então muitas vezes se faz errado para se ganhar mais em cima do entendi. Você faz ali e fica ali mordendo o cliente. Tem mais isso aqui. Agora eu tenho que apresentar uma defesa no recurso, então é mais tanto. Que o cara errou. Foi o próprio erro dele. Entendi. Mas é o mundo dos espertos, né? O que a gente tem que entender é que nem todo esperto, entendeu, tem que sobreviver com esse tipo de coisa. Nós temos que ser um pouco mais inteligente e entender que é o seguinte, tudo nessa vida tem um valor, né? Eu tinha muito disso, sabe? Eu vou falar pra você uma história até engraçada. Eu era aquele cara que procurava economizar em tudo. Eu vou comprar um pneu pro meu carro, mas tem um pneuzinho chinesinho ali,
que ele vai rodar igual. Não roda. Porque aí depois você vai vendo que não existe almoço de graça. Aquele pneu não usa a mesma borracha, o composto não é a mesma coisa, a quantidade de fita de aço que tem lá é inferior. Então, bate no buraco, ele rasga. Aí você vai entendendo por que existe. Porque o preço, ele é agregado à qualidade, né? E depois que você aprende isso, a gente sempre aprende apanhando, né? É sempre levando na vida. Mas é isso aí. Talvez até assim, legal contar como que eu comecei nessa área de marcas. Vamos começar desde o início, né? Que eu não falei. Você é de Cuiabá? Que eu não perguntei no início. Eu me considero cuiabano, sou pau rodado. Aqui desde 98. A galera, vocês que não são de Mato Grosso, de Cuiabá, pau rodado aqui quer dizer que é o cara que veio de outro lugar, viu? De fora e parou aqui. Quando eu cheguei aqui, falavam pra mim, você é pau rodado. Eu falo assim, da onde que eu sou pau rodado? Que coisa esquisita é essa? Mas é só isso, viu? E eu vim do nosso estado vizinho rival, Mato Grosso do Sul. Não, mas não é rival, não. Fica tranquilo. É rival. Me conta por quê. Tem essa rivalidade, né, do estado. Só tem no arrancadão, que diz que a galera de lá é o 67 contra o 65. E aí tem essa rivalidade, né? A Copa do Mundo não foi pra lá, veio pra cá. E eles sentiram alguma coisa? Sentiram. Até hoje eles têm essa. Eles têm pra você estar aqui, você era de lá. Tem mesmo? Nós temos um time de futebol na primeira divisão do Campeonato Brasileiro há 3 anos, né? No Campo Grande, tá onde? Acho que nem existe, né? Ó, que vão escrever aqui, vão brigar com a gente. Não, mas assim. Então ele tem um time, viu? Tem um time, na terceira divisão, viu? Tem essa, mas eles jogam de bonito, né? Mas é bonito. Tudo pra eles é bonito, também, mas a gente também tem nossas belezas. Nós temos a Chapada, temos, viu? Vem pra cá também. Quando o Mato Grosso começar a canalizar as energias pro turismo da forma como tem que ser, a gente vai ser o diferencial do Brasil. E aí você veio de Mato Grosso do Sul. Eu vim do Mato Grosso do Sul e vim parar aqui. Mas hoje você tá do nosso lado, né? Hoje você tá do nosso lado. Do nosso lado. Eu tive brigas homéricas com o pessoal de lá, Cuiabá versus Campo Grande, e eu sou time Cuiabá também. Minha filha é cuiabana, me considero cuiabano, amo Cuiabá, assim, brincadeiras à parte, Mato Grosso do Sul é uma terra linda. Sim, claro. É um povo acolhedor. Tem um. Falam que faz panelinha lá, tudo, eles têm muita panelinha, não falam muito com as pessoas de fora, mas não é verdade, não. Fala que Campo Grande não tem balada. Mas enfim. Mas tem, sim. Só legal, gente. Sim. Eu sei que uma vez eu fui num barzinho na Afonso Pena lá, aí eu falei, cara, não sei o que, eu sou de Cuiabá, me tratou tão bem, cara. Na boa mesmo, não é brincadeira, não. Você é cuiabano, né? Lá é quente, né? Eu falei, quente. Só isso, mas ele tratou muito bem. Grande, acho que fazer uma audiência, e o cara perguntou se a gente não queria almoçar no aeroporto, porque em Campo Grande o pessoal fechava pro almoço, não entendi muito bem, mas aquela rixa de cidade do interior. Mas é assim mesmo. Legal. E eu vim parar em Cuiabá, tô aqui desde 98, gosto muito daqui. Aqui onde tudo deu muito certo pra minha família. E aí você foi pro direito. E aí fui pro direito. Eu queria ser médico no início da adolescência, até o primeiro acidente de moto que eu parei para ajudar a socorrer. Fala sério. Foi um acidente de moto ali na rotatória do Cerco Militar. Eu tava indo pra balada. Uhum. Vi um acidente de moto acontecendo ali, falei, eu quero ser médico, vou parar para ajudar. Rapaz, a hora que eu cheguei para ajudar, infelizmente, o cara, hoje ele tá bem, depois eu fiz muitos anos depois. Assim, na época eu fiquei sabendo que ele também se recuperou, mas o cara ele teve um fator exposto no pé. E quando eu tentei ajudar, assim, eu tive que chamar 2 SAMU, pra ele e pra mim, porque eu já caiu do lado. Fui desfalecendo ali. Eu falei, não, medicina não é pra mim. E meu irmão já vinha fazendo direito, a gente já conversava bastante, falei, acho que eu vou nessa área. Gosto muito, sou muito feliz no direito, na advocacia. E eu entrei nessa questão do registro de marcas por uma necessidade pessoal. A minha esposa, ela tem uma empresa de revenda de pratas, né? Pratas finas, e fica até o merchan
Não, pode falar qual é a empresa. Instagram aí, Legacy Pratas Finas. Ó, legal, hein, galera. Prata, que tipo de prata que é? É bijuteria. Ah, show. E para criança, homem, mulher, assim, Uhum. elas atuam no Brasil inteiro. Uhum. E eu antevendo, eu falei, olha, temos que registrar essa marca, né? Tá crescendo, tá ficando famosa, então temos que nos precaver e registrar. E assim, não, na época eu não conhecia nenhum profissional que atuava na área, não se falava muito ainda, não era muito difundido. E eu falei, eu mesmo vou fazer. Comecei a estudar, comecei a pesquisar por conta própria, vou encarar esse desafio. Fiz, deu certo. Comecei a comentar com vários amigos, empresários também, advogados, que falavam, olha, eu não atuo, mas eu tenho um cliente que precisa, faz para mim, né, faz para o meu cliente. Meus clientes, que a gente atua no direito empresarial também, a gente dá assessoria jurídica preventiva, consultiva para inúmeras empresas, tanto no Mato Grosso como fora dele. E a gente começou a oferecer essa ideia, as empresas, entendendo a necessidade, começaram a falar, não, vamos fazer, entendemos a necessidade, assim como você encampou a ideia uns 2 anos atrás. Então, por uma necessidade mesmo, própria que eu tinha, e na época, né, não, hoje existem inúmeros profissionais competentes em Cuiabá, a nível Brasil, mas entendendo uma necessidade que eu não encontrei na época, fui atrás, realmente comecei a estudar, comecei a pesquisar, fiz, deu certo, comecei a fazer para os clientes, para os amigos, né? Só faz para mim, faz a mim e tal. E hoje virou que a gente, um dos nossos principais segmentos hoje, essa assessoria, tanto a preventiva como a defesa das marcas dos nossos clientes. Que maravilha, legal, fico feliz. É sempre assim, a gente acaba investindo às vezes naquilo que a gente gosta, no que vira uma rotina e vai embora, né? Como eu entrei no mundo do LED, assim também. Fui gostando, quando eu vi já estava lá dentro. Eu era programador, desenvolvi um software, quando eu vi estava lá dentro. Mas é assim mesmo. Às vezes, ao que a gente menos espera, a gente, né, a vida sempre nos surpreende com essas oportunidades. É isso aí. Vitor, eu vou agradecer a sua presença. Eu acho que você trouxe muita informação muito legal para essa galera. Eu acho que tem muito empresário do Brasil afora aí que precisa ter essa consciência, precisa analisar o mercado. Não adianta só ele ter uma empresa, ele tem que falar, peraí, eu tenho uma empresa e se tiver alguém registrado, até uma coisa importante, se ele encontra uma empresa registrada, é melhor já se antecipar e trocar o nome. Com certeza. Se hoje você está pensando em abrir um negócio, Se ele já tem uma empresa aberta, se ele já está crescendo e ele nunca fez nenhuma pesquisa e realmente descobriu que tem uma empresa registrada, descobre que tem uma empresa no mesmo segmento, tá? É importante frisar o que, Alexandre? Que empresas podem coexistir com o mesmo nome desde que em segmentos diferentes. Entendi. Tá? Isso a lei permite. Né? Se a gente está falando aqui de uma empresa A, uma empresa 2A, mas que atuam em segmentos diferentes, elas podem coexistir. Elas não podem coexistir no mesmo segmento. Aí a concorrência desleal, a atitude predatória, enfim, uma série de questões. Então, se o empresário já tem o negócio dele, já tem um nome, mas nunca fez essa pesquisa, e de repente ele vê que já tem uma empresa registrada no mesmo segmento, com o mesmo nome, aí, né, não tem muito o que fazer. O ideal é, a não ser algumas exceções, né, cada caso é um caso. Sim. Mas, a regra geral, melhor ele trocar de nome, já pensar numa marca diferente e recomeçar dessa nova forma antes que as coisas caminhem para esses exemplos que a gente acabou dando. Sim. Perda de negócios, custos elevados em brigas judiciais, porque não se tomou essa atitude preventiva. Tá? Isso, só queria registrar também, Alexandre, uma coisa que eu acho importante, é sobre a caducidade do registro de marcas. Tá? Sim. Pouca gente sabe, não é muito falado, mas se você tem uma empresa, você é um cara visionário, você é um cara empreendedor, e você realmente fala, olha, eu quero
abrir 5 empresas, quero ter 5 marcas diferentes, porque no futuro eu vou começar a trabalhar com elas. Você faz o processo junto ao INPE, você obtém o registro dessas marcas, mas você não as utiliza. E eu falo, poxa, eu queria ter uma empresa no mesmo segmento, gostaria de usar esse nome, mas o Alexandre já registrou. Só que se eu provar para o INPE que durante 5 anos você não está utilizando essa marca, você apenas registrou e pôs embaixo do braço, eu consigo fazer com que o INPE declare a caducidade dessa marca e cancele o teu registro. Entendi. Entendeu? Então é importante os empresários ficarem atentos também. Tem muita gente que gosta, às vezes, de registrar para colocar embaixo do braço, para que se um dia eu venha a desenvolver essa ideia, eu dou seguimento. É importante ficar atento a esse prazo. Tá? Se tiver alguém de olho nessa marca, alguém de olho nessa ideia, se durante 5 anos você não comprovar que você tem utilizado, você pode vir a perder. Por isso que é importante, né, Vitor, essa consultoria inicial com uma pessoa como você, com esse conhecimento. Porque com certeza você vai investigar, vai chegar a pessoa, não, fica tranquilo, ele nunca usou. Exatamente. Pode ir, vai firme. Cada caso é um caso, né? Sim, a gente claro. fazer análise para os nossos clientes e parceiros sempre qual que é a melhor ideia, né? O que se adapta a ele, tanto juridicamente como preventivamente. E sempre há uma solução para tudo, né? O que não pode deixar é não atuar de forma preventiva e depois ter um gasto 10, 20 vezes maior numa briga judicial, numa disputa, e até mais grave ainda, perdendo negócios por uma falta de prevenção. Beleza. Eu quero agradecer você ter feito esse serviço maravilhoso para mim e por você estar aqui hoje comigo conversando, que é um êxito que nós tivemos junto, né? Sim. Contratei o seu serviço e estou feliz, entendeu? É só LED com um Rzinho do lado, sim. Né? Não é do Ricardão, não. Me registra, é real mesmo. E muito obrigado, valeu, cara. Valeu por você estar aqui. Eu acho que vai ter muita gente que vai tirar dúvidas. E vamos deixar também no vídeo, certo? Como entrar em contato com você. Beleza, Vitor? Agradeço a oportunidade, Alexandre. E sempre que precisar, a gente está à disposição. Valeu. Obrigado. É isso aí, galera. Então, recheado de boas informações que teve o Perenha Cash. Nós estamos finalizando aqui. Não esqueça dos nossos comentários. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Tá? Eu tô vendo que tem muita gente se inscrevendo. Tô muito feliz. E é isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Tchau.